Compatibilidade eletromagnética, sinais. Então, sinais periódicos, né, que é uma categoria aí de sinais muito importante em compatibilidade. Os produtos eletroeletrônicos possuem, em geral, um clock que vai alimentar o microprocessador desse produto, né? Então esse clock aí tem um sinal periódico, que é, em geral, é do tipo uma onda quadrada, né, aproximadamente. Talvez mais especificamente uma onda trapezoidal. E esse sinal tem bastantes componentes harmônicas, né? Tudo isso vai ser falado aqui mais pra frente. Mas os sinais do clock são um grande problema em compatibilidade, por ter um conteúdo espectral aí, rico, né? A gente começa aqui falando de sinais periódicos, né? Qual que é a definição de sinais periódicos? Então é um sinal que se repete, né? Então aqui, x de t, né? Eu estou falando aqui nessa expressão agora, x de t mais ou menos kt, k é um número inteiro positivo, né? E t maiúsculo é o período, tá? Então o x de t mais ou menos kt é igual a x de t, sendo t minúsculo tempo. Então é um sinal que os valores se repetem. Como foi mencionado, né, o período e frequência. Então o t maiúsculo aqui é o período do sinal. F é igual a 1 sobre t, então F é frequência. E ômega é a frequência angular, né, 2π sobre t. O período a unidade é segundos, né, frequência, a unidade é hertz. E ômega, que é a frequência angular, a unidade é radianos por segundo, né, porque ao invés de ser 1 no numerador, tem-se 2π, que é uma volta completa em um círculo, né? Então, 2π radianos corresponde a uma volta, né? Por isso que é a frequência angular. Agora vamos falar da potência média de um sinal. Então aqui está aqui potência média, né? AV de average, do inglês. Vai ser a integral do valor do sinal ao quadrado em um período, né? Esse período pode ser escolhido em qualquer parte aqui do sinal, né? Em qualquer posição temporal do sinal. O que isso quer dizer? Em termos matemáticos, o T0 é aqui arbitrário, né? Pode ser escolhido qualquer instante inicial para fazer essa integral do quadrado do sinal. Então, por exemplo, aqui nessa figura aqui, à direita, então nesse momento aqui, ó, nesse exemplo foi escolhido deste ponto até este para fazer a integral do quadrado do sinal, ou poderia ser escolhido deste ponto até este, né? Ou quaisquer ponto inicial arbitrário. Essa é a potência de um sinal, potência média de um sinal, né? A energia de um sinal, então, é definida como a integral de menos infinito a infinito do quadrado do sinal. Decomposição de um sinal. Então, um sinal periódico, ele pode ser decomposto em uma soma ponderada de sinais periódicos, tá? Então aqui, olha, está representado um sinal periódico genérico x de t, pode ser decomposto em uma soma, então aqui, ó, C0, φ0. C0 é um coeficiente real e φ0 é um outro sinal periódico que aqui a gente chama de base, tá? É um sinal periódico supostamente mais simples que o sinal periódico genérico aqui original, né, o x de t. Daí C1, φ1, então temos C1 é outro coeficiente, né, outro número real, e φ1 é uma função base, né, faz parte do conjunto de funções base. C2, φ2. A resposta de um sistema linear a este sinal x de t, então é y de t, né? Você pega o x de t, né, aplica aí como entrada no sistema, e aí a saída y de t vai ser também uma soma de sinais periódicos, né? Então o y0 vai ser a resposta, y0 é a resposta ao φ0, y é a resposta ao φ1 e y2 é a resposta ao φ2, tá? E pelo princípio da superposição, então é um sistema linear, então aqui tá o coeficiente C0 se mantém aqui. A ideia da decomposição pressupõe que calcular y0 devido à entrada φ0 seja bem mais fácil que calcular diretamente a resposta y de t dada a entrada x de t, né? Porque se não fosse mais fácil, não faria sentido fazer a decomposição, pelo menos do ponto de vista de resolver o problema, ou calcular a saída em função da entrada. Então a ideia é que seja mais fácil calcular a resposta devido à função base. Outro motivo da decomposição é poder ter uma compreensão mais profunda do sistema, porque ao pegar um sinal x de t genérico, decompô-lo em funções base, a gente vai poder compreender como que o sistema se comporta para cada função base. Por enquanto a discussão está um pouco abstrata, mas isso vai ficar mais claro
quando a gente definir exemplos para funções base, né? Então aqui vamos propor funções base, né? Funções periódicas base, decompor sinais periódicos genéricos. Então vocês com certeza conhecem, né, a série de Fourier, que corresponde a definir as funções base φ de n, né? Então para achar o φ0, φ1 e φ2 é só substituir n igual a 1, n igual a 2, etc. É só considerar φ de n igual a cosseno de n ômega 0t e seno de n ômega 0t. Então tem duas funções base para o índice n, né? Então n é números inteiros que vai de 1 a infinito, tá? E o φ0, né, seria igual a 1. Então essa escolha de funções base consiste na série de Fourier. Existe também a série de Fourier usando funções base complexas, né, que é o e elevado a jn ômega 0t. Nada mais é que uma forma diferente de escrever as funções base seno e cosseno, usando a expressão de Euler, né, que vocês também devem conhecer, que é o e elevado a jθ igual a cosseno de θ mais j seno θ. Então na série de Fourier complexa, então o n vai de menos infinito a infinito, né? E também assumindo valores inteiros, valores inteiros. Então na decomposição do sinal periódico x de t, aqui é a two-sided, né? Por quê? Por que é two-sided, né? De dois lados? Porque ela vai tanto de valores n negativos, né? Que seria o lado esquerdo aí do eixo, dos índices, né? Vai tanto de menos infinito até zero, quanto de zero a mais infinito. Então tá aqui a decomposição, olha, o sinal x de t, que é um sinal periódico genérico, pode ser escrito então como uma soma de menos infinito a infinito. Então Cn é elevado a jn ômega 0t. Então aqui, esses três pontinhos aqui tá vindo lá do menos infinito, né? Vem somando todo mundo, passa pelo C0, vai somando até mais infinito. Como que a gente vai calcular os coeficientes, né, para poder fazer essa decomposição? Porque as funções básicas a gente já sabe, né? Já é conhecido. A gente arbitrou que seja e elevado a jn ômega 0t. A questão é quais são os coeficientes, os n coeficientes dessa decomposição que correspondem ao sinal x de t genérico, né? Então, para o cálculo dos coeficientes Cn, a gente usa uma propriedade que chama ortogonalidade, que é basicamente o seguinte, olha. Notem que x de t foi multiplicado por e elevado a menos jn ômega 0t. Mas de onde veio isso, né? Então, isso veio daqui. Então, x de t, o sinal, foi multiplicado por essa função, e elevado a menos jn ômega 0t. Significa que, então, já que x de t é igual a esse somatório, quer dizer que cada parcela do somatório foi também multiplicada por e elevado a menos jn ômega 0t. No momento em que essa integral é realizada em um período, todas as parcelas do somatório diferentes do e elevado a jn ômega 0t, elas vão para zero, porque a integral sobre um período dessas parcelas multiplicado por e elevado a jn ômega 0t tem valor médio zero. Essa integral dá zero, exceto no n. Então o que acontece? Todas as parcelas são zeradas, sobra apenas a n, e por isso que a gente consegue isolar o coeficiente Cn usando esse artifício. Portanto, Cn é dado por essa expressão. O C0 é dado aqui por essa expressão. É só tirar a média do sinal, porque todos os termos que têm e elevado a jn ômega 0t tendem a zero, integral sobre um período. Então sobra apenas o C0, que não está multiplicado por e elevado a jn ômega 0t. E no caso do C de índice menos n, aqui aparece o e elevado a jn ômega 0t. Os valores C, né, x de t é um número real, e elevado a menos jn ômega 0t é um número complexo. Uma função, né? Função real, função complexa. Então, Cn é um número complexo, que tem módulo e fase. Portanto, olha, existe essa propriedade interessante aqui que o C de menos n é igual ao complexo conjugado de Cn. Bom, existe uma relação entre as séries de Fourier real e complexa. Então aqui está escrito a série de Fourier complexa, e nessa expressão
foi separada a parte positiva da parte negativa em relação aos índices, né? Então aqui tem o C0, que é o valor médio do sinal. Essa parcela aqui seria correspondente ao somatório de 1 a infinito, e essa parcela de menos 1 a menos infinito. Então aqui a parte positiva e a parte negativa. É aquele two-sided. Mas eu posso escrever isso então da seguinte maneira, ó, x de t igual a C0, valor médio do sinal, somatório de n igual a 1 até infinito. E aí, como eu tenho frequências positivas, né? Por exemplo, 1 kHz, né? E eu vou ter a frequência menos 1 kHz, eu posso juntar a contribuição da frequência positiva e com frequência negativa, que é o sinal tem a mesma frequência, combinar isso para poder escrever o somatório de 1 a infinito. Então, 2 vezes o módulo do coeficiente Cn, cosseno de n ômega 0t, mais a fase de Cn. Então, finalmente, é este valor aqui, ó, que vai aparecer nos testes, né? Porque seria a contribuição da frequência do n ômega 0, né? Então, tá aqui o n ômega 0 é uma frequência. Contribuição dessa frequência no espectro. Então, por exemplo, aqui, ó, tem esse ponto azulzinho aqui. Ele vai ter um valor de frequência. Tem aqui o valor dele em dB microvolt, né? Seria isso aqui, ó, é o coeficiente da série de Fourier desse sinal periódico.